Bom, oi a todos, bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos, eu vou fazer hoje, o nosso objetivo principal é a gente fazer um exemplo mais elaborado de como que eu consigo manipular constantes de equilíbrio. Num vídeo anterior, eu mostrei para vocês as 3 operações normalmente básicas que a gente faz quando a gente manipula constantes de equilíbrio dentro de reações químicas. Quando a gente soma reações químicas, quando a gente inverte reações químicas e quando a gente multiplica por determinadas constantes. Hoje eu vou fazer um exemplo mais elaborado, aonde eu vou fazer um exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou fazer um exemplo mais elaborado, e aí eu tirei esse exemplo do livro do Jensen, de Química Aquática. É um exercício que ele dá dentro, no final de cada capítulo, ele tem algumas listas de exercícios. Eu tirei aquele exercício de lá e eu vou apresentar para vocês aqui. Qual que é o exercício? Eu quero determinar a constante de equilíbrio desta reação. Ele postula o seguinte, que eu tenho o FeCO3 como reagente. Isso aqui é um reagente. Ou seja, eu tenho FeCO3 como reagente sólido, e ele diz, olha, eu quero que nesta reação eu tenha como produto o FeOH2 como sólido e CO2 gás como produto. Ou seja, olha, eu tenho FeCO3 como reagente, e eu sei que esse FeCO3, de alguma forma, ele vai dar origem a FeOH2 sólido e CO2 gás como produto. Essa é o exercício que ele está querendo. Ele postulou reagente e postulou produto. Só que, vamos admitir que eu não conheça, de alguma forma, eu não tenho os valores do ΔG dessas espécies e eu não consigo calcular a constante de equilíbrio. Mas o que eu tenho? Eu vou colocar no cantinho. Ele tem uma série de reações e ele conhece as constantes de equilíbrio. Eu vou colocar aqui algumas reações químicas. Eu vou escrever e essas reações, elas têm constantes de equilíbrio. São um total de algumas reações. Vou colocar aqui FeCO3 sólido se dissociando em ferro mais 2 mais CO3 menos 2. Eu conheço essa constante de equilíbrio K1. Eu vou chamar de K1. Não vou colocar número, eu vou colocar K1 porque assim a gente fica mais fácil essa manipulação. Eu sei que este ferro mais 2, ele tem uma outra reação, ele reage com 2OH-, e aí postula um equilíbrio com FeOH2, sólido. Isso aqui tem uma constante de equilíbrio K2. Como aparece carbonato, ele coloca as constantes de equilíbrio do ácido carbônico, HCO3-, se dissociando, dando origem a H+, mais CO3 menos 2. Eu vou chamar isso aqui de K3. E aí ele tem o ácido carbônico se dissociando em H+ e bicarbonato. Ele chamou essa constante de equilíbrio de K4. Ele tem essa outra constante de equilíbrio, o H2CO3, se dissociando em CO2 gás mais água. Chamei isso aqui de K5. E finalmente eu tenho H+ mais OH-, dando origem à água. E eu sei que essa constante de equilíbrio vale K6. Isso aqui eu conheço. Eu conheço isso. E agora eu quero, com isso,
chegar nisso aqui. Então, esse é o exercício. Agora, esse é um exercício mais bem elaborado, porque agora eu tenho que saber como é que eu vou trabalhar com os meus reagentes e produtos que eu tenho para chegar aqui. Quer dizer, daqui eu preciso chegar lá. Então, qual que é o meu primeiro passo? O meu primeiro passo vai ser escrever essa reação química e fazer o seu balanceamento. Então, o que ele disse? Ele disse isso, eu tenho FeCO3 sólido. Isso vai dar origem, deixa eu ver como é que eu vou escrever aqui, isso vai dar origem a FeOH2 sólido mais CO2 gás. Ou seja, eu tenho isto como reagente e isto como produto. Só que eu não posso escrever desta forma. Eu postulei desta forma, mas eu tenho que fazer o seu balanceamento. Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aqui um átomo de ferro. Um átomo de ferro. Então isso aqui tem que ser igual a 1. Isso aqui tem que ser igual a 1. Tá bom. Carbono. Eu tenho aqui, se isso aqui é 1, vou colocar o 1 aqui para não ter erro. Se isso aqui é 1, eu tenho um átomo de carbono. Um átomo de carbono? Ah, joia. Então eu tenho que ter 1 aqui. Mas vamos lá. Eu tenho que fazer o balanceamento do oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? 3. Aqui como reagente. E aqui eu tenho quanto? Eu tenho FeOH2, então aqui eu tenho 2 aqui, mais 2. Aqui eu tenho 4. 4 oxigênios como produto. 3 oxigênios como reagente. Eu preciso colocar uma água aqui. Se eu coloco uma água aqui, eu tenho 3 mais 1, 4. 2 mais 2, 4. O oxigênio está balanceado. Vamos verificar os íons H+. Aqui eu tenho 2 íons H+, 2 hidrogênios. Ah, mas aqui eu tenho 2 hidrogênios. Ah, então tá bom. Pronto. Então, na verdade, eu não preciso colocar íons H+. A minha equação já está devidamente balanceada. Então, na verdade, eu quero... O meu objetivo final é chegar nesta constante de equilíbrio desta reação química. Eu quero chegar aqui. Só que eu conheço essas constantes de equilíbrio. Então agora eu tenho que montar, eu tenho que manipular alguma coisa para chegar lá. Então o que nós vamos fazer? Bom, observa que eu tenho como reagente o FeCO3 sólido. Aonde que eu tenho o FeCO3 sólido? Aqui. Então qual que é a primeira reação que eu tenho que pegar necessariamente? O FeCO3 sólido em equilíbrio com ferro mais 2 mais CO3 menos 2. Isso aqui tem uma constante de equilíbrio K1. Bom, esse reagente eu já descobri, ele está aqui. Mas eu não tenho ferro, eu tenho FeOH2. Bom, eu tenho que dar um jeito de aparecer o FeOH2 sólido. Eu tenho que dar um jeito de fazer esse negócio aparecer aqui como um produto. Mas aonde eu tenho esse produto? Aonde eu tenho como produto? É isso. Eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com esta aqui, ó. Vou trabalhar com esta aqui. Essa aqui eu já tenho. Eu vou trabalhar com essa. O que eu vou fazer? Eu preciso dar um jeito de aparecer o FeOH2 sólido como um produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar esta equação com esta. Eu vou até numerar, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou somar 1 com 2. Se eu somar, o que vai aparecer? Vai aparecer ferro mais 2 OH-, dando origem a FeOH2
sólido, cuja constante de equilíbrio é K2. E se eu somar estas reações, observa que o ferro 2 vai sumir. E aí vai aparecer o FeOH2 sólido como produto, que é o que eu quero. Então vai aparecer FeCO3 sólido, ótimo, mais 2OH-, certo? Em equilíbrio com FeOH2 sólido mais CO3 menos 2. Como eu estou somando reações químicas, a constante de equilíbrio desta reação, quanto vale? K1 vezes K2. Vale K1 vezes K2. Então veja, o que eu tenho agora? Eu tenho esta espécie. Eu tenho essa espécie. Elas estão aqui. Mas eu não tenho CO3 menos 2, não tenho OH-. Eu tenho que dar um jeito de sumir com CO3 menos 2 e eu tenho que dar um jeito de sumir com o OH-. Tem que sumir com isso aqui. Tem que dar um jeito de sumir com o OH-. Aqui eu tenho 2 OH-. Olha aqui. Aqui eu tenho OH-. Mas veja que aqui eu tenho H+, mais OH-, dando origem à água. Se eu preciso sumir com OH-, eu tenho que transformar o OH- em produto. Quando eu inverto, o que acontece com a constante de equilíbrio? Ela fica 1 sobre. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever isto aqui. Eu vou escrever. Agora eu vou trabalhar com esta equação. Eu vou trabalhar com esta. Eu vou inverter. Eu vou escrever água e vou escrever em equilíbrio com H+, mais OH-. Quanto vale essa constante de equilíbrio? Como eu inverti, essa constante de equilíbrio agora é 1 sobre K6. Só que aqui eu tenho 2 OH-, aqui eu só tenho 1. Então eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. E na hora que eu multiplico por 2, o que acontece com esse expoente? Ele é elevado ao quadrado. Essa constante de equilíbrio, portanto, ela fica 1 sobre K6 elevado ao quadrado, porque eu inverti e eu tive que multiplicar por 2. E por que eu fiz isso? Porque eu quero somar essas duas equações. Por que eu quero somar essas duas equações? Porque eu quero pegar esse OH- e mandar embora. E agora a minha equação resultante fica FeCO3 sólido, joia, mais 2H2O, certo? Vai aparecer aqui FeOH2 sólido, mais CO3 menos 2, mais 2H+. Vamos ver se eu não errei. Isso. E essa constante de equilíbrio, ela é igual a K1 vezes K2, só que agora eu tenho que multiplicar por 1 sobre K6 elevado ao quadrado. Então agora eu tenho esta reação química aonde eu sumi com esse OH-. Apareceu isso, joia, apareceu a água, mas eu preciso, veja que aqui aparece CO3 menos 2 e 2H+. Então eu tenho que sumir com isso aqui.
e sumir com isso. Mas como é que eu vou sumir com o íon carbonato? Ah, eu vou trabalhar com essas equações aqui e eu vou dar um jeito de chegar em CO2 gás, porque aqui eu tenho o CO2 gás. CO2 gás está aqui. Eu tenho que chegar daqui até o CO2 gás. Bom, para a gente continuar as nossas operações, o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo. Vou escrever de novo. Escrever de novo aqui. Então fica, eu tenho FeCO3 sólido mais duas águas, dando origem a FeOH2 sólido mais CO3 menos 2 mais 2H+. Essa constante de equilíbrio, nós vimos, é K1 vezes K2 dividido por K6 ao quadrado. Jóia. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um jeito de tirar o íon carbonato daqui. Para tirar o íon carbonato, eu vou ter que trabalhar com esta equação, porque é a única que aparece o íon carbonato. Só que o carbonato aqui é produto, aqui é produto. O que eu tenho que fazer? Inverter. Na hora que eu inverto, eu tenho CO3 menos 2 mais H+, e aí aqui H2 CO3. Isso, né? Isso. HCO3, bicarbonato. HCO3 menos. Na hora que eu inverti esta equação, esse K3, essa constante de equilíbrio, agora é 1 sobre K3, porque eu inverti. E agora eu posso somar. Se eu somar, o que vai acontecer? O carbonato vai embora. E aí a equação resultante vai ser FeCO3 sólido mais, continuo tendo duas águas, então isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. Aqui eu tenho H+, e 2H+, então vai ficar mais um H+ lá. Vai ficar FeOH2 sólido mais HCO3 menos mais H+. Vamos ver se eu não errei, certo? Só que como eu estou somando reações químicas, essa constante de equilíbrio agora é K1 vezes K2 dividido por K3 vezes K6 ao quadrado. Porque eu estou multiplicando isto por isso. Mas ainda eu preciso sumir agora com bicarbonato. Mas como é que eu vou sumir com bicarbonato? Eu vou trabalhar com esta equação aqui. Por que eu vou trabalhar com esta equação? Porque veja que aqui eu tenho H2CO3 se dissociando em H+ e bicarbonato. Aqui o bicarbonato é produto, ali também é produto. Eu vou somar para dar origem a H2CO3 e depois eu vou sumir e vou trabalhar com CO2. Eu vou trabalhar com esta equação. Então veja que eu já trabalhei com A1, A2, trabalhei com essa. Agora eu vou trabalhar com esta aqui. O que eu vou fazer? Eu vou inverter. Eu vou inverter e vou escrever isso aqui. HCO3 menos, mais H+, e aí dando origem a H2CO3. Inverti. Quanto vai ser essa constante de equilíbrio? 1 sobre K4. Agora eu vou somar essas duas reações.
E na hora que eu somar essa reação, o que vai acontecer? Isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora e isso aqui vai embora. E aí eu vou ter como origem, agora, FeCO3 sólido, mais duas águas, então isso aqui vai embora, vai aparecer o FeOH2 sólido, mais H2CO3. Vamos ver se eu não errei. Então, duas águas, isso. E aí, essa constante de equilíbrio agora, ela é K1 vezes K2, dividido por K3, dividido por K6 ao quadrado, vezes 1 sobre K4. O K4 vai aparecer no denominador. Ah, ufa! Já estamos chegando lá. Mas ainda eu não tenho CO2 gás. Ora, mas aonde está o CO2 gás? Ah, ele está aqui. Puxa, agora está fácil. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com esta equação 5. Eu vou somar esta equação. Mas para não ficar a lousa não ficar poluída, eu vou escrever de novo. Para não ficar muito poluída, eu vou escrever de novo, de tal modo que a gente consiga fazer isso direitinho e com bastante calma. Então, finalmente, o que é que eu tenho? A equação que eu tenho é esta aqui. Eu obtive esta aqui. Fe2CO3 sólido mais duas águas. E aí a reação era FeOH3 sólido mais duas águas, FeSO3 mais H2CO3. E essa constante de equilíbrio, ela é K1 vezes K2 dividido por K3, K6 ao quadrado, K4. Isso. Agora eu vou trabalhar com esta constante de equilíbrio, esta reação. E aqui eu não vou precisar fazer mais nada, porque eu tenho H2CO3 como reagente. E aqui eu tenho como produto. Então eu vou somar a equação 5 aqui. Eu tenho H2CO3, CO2, gás, mais água. Essa constante de equilíbrio, eu não preciso mexer nela. Ela é K5. Agora eu posso somar tudo isso. E na hora que eu somar, o que está acontecendo? Vai embora. Vai embora. E olha, aqui eu tenho duas águas e aqui eu tenho uma água. Vai ficar uma água só. Soma a equação. Eu tenho Fe2, CO3 sólido. Foi embora. Aqui eu tenho duas águas como reagente, uma água como produto. Vai ficar uma água. Não tenho mais reagente. Meu produto, FeOH3 sólido, mais CO2 gás. Ah, cheguei na equação que eu queria. Olha a minha equação aqui. Cheguei. E aí, esta constante de equilíbrio, eu tenho que, como eu estou somando, eu tenho que multiplicar por K5. Então, qual que é esta constante de equilíbrio desta reação? Ela é K1 vezes K2 vezes K5 dividido por K3,
K6 ao quadrado dividido por K4. Esta é a minha constante de equilíbrio desta reação química, tal qual eu postulei. Ou seja, agora a gente conseguiu fazer um exercício, vamos ver se eu não errei, K1, K2, K5, K3, K4, isso, certinho. Então, essa constante de equilíbrio pode ser calculada mediante esta expressão, onde eu estou utilizando outras constantes de equilíbrio. Ou seja, a gente aprendeu a manipular constantes de equilíbrio. Esse exercício ele é mais bem elaborado, mas logicamente ele coloca para a gente um desafio de nós trabalharmos com uma reação química postulada, onde eu tenha reagentes, produtos, balanceei a minha reação. Nós vimos em vídeos anteriores como que é possível fazer esse balanceamento de reações químicas, e uma vez a equação sendo balanceada, agora eu consigo manipular algumas constantes de equilíbrio e chegar na constante de equilíbrio da minha reação química tal qual eu postulei. Está aqui. Então, com isso, a gente conseguiu avançar bastante nesses nossos primeiros vídeos sobre fundamentos de química aquática. Avançamos bastante. E agora, uma vez que a gente consegue balancear reações, conseguimos manipular constantes de equilíbrio, conseguimos calcular constantes de equilíbrio em função de energia livre de Gibbs, conseguimos calcular constantes de equilíbrio em função da temperatura, a gente consegue dar saltos maiores. E aí a gente começa a entender o comportamento. Lógico, nós vamos começar com exercícios mais simples, entendendo o comportamento de soluções puras, para que posteriormente a gente consiga dar um salto e avançando e entendendo o comportamento de águas naturais. Então, cada coisa tem que vir no seu devido tempo, e a gente vai chegar lá. E a nossa homenagem neste vídeo de hoje, lembrando, não esqueçam o bom e velho rock and roll, é um outro estilo de rock muito famoso na década de 70, década de 80, chamado fusion. O fusion era uma fusão do rock com jazz, ou do jazz com rock. A nossa homenagem é uma banda chamada Mahavishnu Orchestra, e que tem como guitarrista um dos maiores virtuosos da guitarra, chamado John McLaughlin. Ele é vivo até hoje, ele é inglês, lógico, só podia ser inglês. Ele é vivo até hoje, continua dando shows mundo afora, e ele teve uma banda muito boa na década de 70, chamada Mahavishnu Orchestra. Ela foi um dos expoentes do jazz rock. Então, discos muito bons, se vocês puderem fuçar na internet, tem shows, fuçar no Spotify, não deixem de escutar Mahavishnu Orchestra. É um rock diferente, ele é muito mais bem elaborado, musicalmente muito mais bem elaborado, porque é uma fusão de dois estilos distintos de música, o jazz e o rock. E o John McLaughlin, a banda, né, o Mahavishnu Orchestra, ele é um dos grandes expoentes do jazz rock, então, do fusion. Então vale a pena escutar, é a minha recomendação para vocês, tá bom? Então, turma, muito obrigado, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até os nossos próximos vídeos. Um abração a todos.